Olá, querido estudante do terceiro ano. Olá, Gilbert. Então, a última aula, na aula anterior, nós vimos a semana de 22, a semana que marcou a entrada, que marcou o modernismo. Então, nós vimos qual foi o contexto histórico do momento e qual o objetivo dessa semana de 22. Ela foi pensada por quê? Para quê? Onde ela aconteceu e o que acontecia no mundo, né? Que é importantíssimo, tanto para você fazer uma prova, responder uma questão, ler uma obra de um autor, é importantíssimo que você saiba o que estava acontecendo naquele momento. Por quê? A maneira de expressar do homem, a maneira de pensar do homem, ela muda. Ela mudava, ela mudou de acordo com o que estava acontecendo naquele momento. Qual era o momento histórico? Então, no seu PET, no PET 4, que nós estamos iniciando, você vai ver obras e está falando sobre os principais autores, os principais artistas da época, né? Escritores da época, que é o modernismo. Então, nesta aula, nós vamos trabalhar as características modernistas. Quais são essas características? O que mudou? Antes tinha o parnasianismo. E no modernismo, o que mudou nesse modernismo? Aconteceu a Semana da Arte Moderna e daí para frente, o que aconteceu? Então, primeira coisa é o que foi o modernismo. Então, foi um movimento artístico, literário e cultural que surgiu no início do século XX. Com qual objetivo? Com o objetivo de romper com o tradicionalismo, experimentando novas técnicas e criações artísticas. Então, esse foi o movimento modernismo. Eles queriam romper com tudo que vinha tendo até então, né? Então, imagina, o parnasianismo com seu conservadorismo, com seu tradicionalismo, com sua maneira formal de escrever, de pensar, de escrever. O romantismo com o subjetivismo, com o eu, né? Então, eles queriam, isso tudo é o que tinha antes do modernismo. Então, veio esse modernismo para quê? Para romper. Então, houve essa ruptura, essa maneira diferente de pensar, essa maneira diferente de expressar. Então, esse foi o movimento. Então, foi uma época marcada por drásticas transformações, além da sensação de fragmentação da realidade. Por quê? Porque os conservadores, quem estava acostumado e gostava do conservadorismo, do tradicionalismo, eles criticaram, eles não gostaram. Eles não gostaram dessa nova maneira de escrever, dessa nova maneira de expressar, porque foi na pintura, na dança, na poesia, na arte como um todo. E aí, eles acreditavam que as formas tradicionais das artes plásticas, da literatura, da música e do cinema estavam ultrapassados e sentiam a necessidade de criar uma nova cultura. Por quê? Como eu falei na aula anterior, tudo vinha antes. Primeiro acontecia na Europa, depois acontecia no Brasil. Mas tinha a cara do Brasil? Tinha a cara do verde amarelo, tinha a cara do cotidiano do brasileiro, de tudo que acontecia aqui? Não. Então, por isso, eles acreditavam nessa necessidade de criar uma nova cultura. E foi fortemente marcados por valores de experimentalismo e transgressão. Procuravam a ruptura com os padrões, as normas, não só nos modos de criar. Olha só, então essa ruptura, essa mudança,
essa transformação não foi só nos modos de criar, mas também no modo de viver, no modo de ver as coisas, então no modo de viver e agir. Então foi uma transformação, assim, enorme, né? E como nós vimos lá no contexto, era um momento conturbado. Muita coisa acontecia naquele momento. Então, no Brasil, assim como no mundo inteiro, né, em outros pontos do mundo, o movimento trouxe várias transformações na cultura e na arte, sobretudo no campo da literatura. Então, foi realmente uma transformação. Todos gostaram? Não. Houve muita crítica, muitas vaias. Então, qual foi a primeira característica, né, do modernismo? Então, o primeiro ponto, o que eles queriam mudar? Era o desejo de romper com o tradicionalismo. Era, opa, chega, e já basta. Vamos romper com o passado, temos que ter uma ruptura com o passado. Tudo isso aqui, tudo isso que está acontecendo não parece conosco, não tem a cara do Brasil. Então, nós precisamos parar, nós precisamos ter uma nova maneira de expressar. Então, era aquele desejo de romper com tudo que estava acontecendo, com o conservadorismo, tanto no conteúdo como na forma estética. Então, era preciso pensar e realizar uma nova arte, visto que o que se fazia até então já não se representava. Então, eles pensaram que tudo que estava acontecendo não tinha a nossa cara mais, né? Então, os artistas tinham como objetivo ultrapassar essa arte embotada e sem vida. Sem vida por quê? Porque não tinha a nossa cara, não tinha as cores, não falava a arte, não falava a nossa língua, não nos representava. Então, com ânsias de deixar o passado para trás, os modernistas investiam no presente, procurando criar uma nova linguagem artística. Uma linguagem artística parecendo com o nosso cotidiano. Então, o primeiro era romper com o passado, romper com tudo. Houve essa ruptura com tudo que estava acontecendo, com esse tradicionalismo, essa maneira de escrever formal, teve essa quebra até com a gramática, né? Por quê? Porque até então era uma gramática formal, era um poema, a maneira de escrever era com a gramática padrão, com rima, com metrificação. Então, era um impulso, a segunda característica é esse impulso por explorar o novo. Queremos o novo. Vamos largar o tradicionalismo e criar o novo. Então, a segunda característica é impulso por explorar o novo. Então, com a vontade de implantar mudanças artísticas, e mudança nós sabemos que não é fácil. Imagina, hoje tudo que tira do nosso conforto, do que nós estamos acostumados, cria pânico, não é isso? Vou sair do meu lugar, de onde eu estou acostumado, com tudo que eu estou acostumado. Então, imagina naquela época o que era uma transformação desse nível. E aí, com impulso para a experimentação, né, porque tinham que experimentar, e para o improviso, que se fazia notar pelo emprego de novas técnicas. O experimentalismo podia ser observado no desejo de transgredir e inovar, e levava os artistas a buscarem experiências inéditas. Então, a vontade, esse impulso por experimentações, né, pelo novo. O anseio era alcançar tanto uma liberdade em termos de formato,
quanto em termos de conteúdo. Então, até então, foi o que eu falei. Até então, a forma de escrever era o quê? Eles davam importância à metrificação, à rima, à sonoridade, à musicalidade. E aí, eles buscaram o quê? O verso livre e o verso branco. E o que é o verso livre e o verso branco? É um poema escrito sem preocupar com a metrificação, sem preocupar com a rima. Então, um verso irregular. Então, lembram o que é a metrificação? Que tinha lá, contava as sílabas, as rimas no final de cada verso. Então, isso foi abaixo, né? Eles não queriam isso mais. Então, foi a busca pelo verso livre e o verso branco, um verso irregular. Então, no Brasil, o modernismo se iniciou com a Semana da Arte Moderna, né? Foi o que eu falei, que nós vimos na última aula, dando novos ares à nossa arte. Então, a Semana da Arte Moderna foi esse marco para o modernismo. Os principais artistas desse período foram o Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, Di Cavalcante e a Anita Malfatti. Então, eles abraçaram essa causa, eles abraçaram e fizeram acontecer, mesmo que não foi tudo que eles esperavam. Então, todos eles, cada um à sua maneira, investiam em trilhar um caminho artístico inovador. Eles acreditavam nessa nova maneira de expressar, nessa nova maneira de agir, nessa nova maneira de mostrar a cara do Brasil, as características do Brasil na nossa arte, na nossa poesia, na nossa música, na nossa pintura, na nossa literatura. E aí, um exemplo dessa motivação renovadora pode ser encontrado na leitura do poema, né? Lembra, na última aula, eu li 2 estrofes. Como eu já falei, no seu pet tem o poema todo. Então, agora eu vou ler mais um pedacinho. Por quê? Então, ele foi apresentado durante a Semana da Arte Moderna. E o que pretendia? Pretendia fazer uma crítica ao passado. Mais especificamente, criticar o parnasianismo, mas com humor, né? Olha só, comparou o parnasianismo com o sapo. Então, aí eu vou ler mais 3 estrofes do poema Os Sapos. E você vai ler com todo carinho aí no seu pet o poema todo, interpretá-lo, ler com atenção, mas com esse olhar já que eu estou falando. Era uma crítica ao parnasianismo. Esfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz meu cancioneiro, é bem martelado. Agora você imagina, quando estava lendo esse poema, quando falou assim, ó, meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Tinha um coro que gritava, não foi, não foi. Para parecer o quê? O coachar dos sapos. Então, isso aí foi o quê? Chamou o parnasiano, olha só, de sapo tanoeiro, de sapo boi. Então, foi uma crítica fortíssima ao conservadorismo do parnasiano. Então, vocês imaginam, em pleno evento, em plena semana, cheio de gente lendo um poema desse, Os Sapos. Então, o grupo de modernistas brasileiros e estrangeiros procurava não só refletir sobre a vida e arte, como também alterar os modos de pensar e de viver,
reavaliando as identidades individuais e coletivas. Então, isso é importante. É as entidades, a identidade individual, a identidade de cada um e a identidade de um todo, a identidade do povo brasileiro. A terceira característica é o emprego de uma linguagem simples. O que eles valorizavam nessa linguagem simples? Era a linguagem usual, a linguagem coloquial, muitas vezes anárquica e irreverente. Então, era o desejo de aproximar o público com a maneira de falar, com a oralidade, com a maneira do povo brasileiro falar. Então, era o quê? Era usar na literatura, na arte, na música, na poesia, uma linguagem simples e não uma linguagem rebuscada, igual vinha nos outros movimentos, né? Então, era uma linguagem simples, uma linguagem onde todos entendiam. Então, é valorização dessa linguagem usual, dessa linguagem do nosso uso. E um exemplo dessa característica pode ser conferido em Macunaína. No seu PET, você também tem uma questão sobre Macunaína. Então, olha só, já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro, passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: "Ai, que preguiça!" E não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, trepado no jiral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros. Olha aqui a diferença. Ele usou aqui espiando, jiral, trepado, sarapantar. Então, aqui ele usou o quê? Aqui a linguagem é uma linguagem simples. Então, quando você for ler a Macunaína e responder no PET, preste atenção nessa linguagem simples, nessa linguagem do cotidiano. Temos agora a valorização do cotidiano, que era justamente isso, né? Repudiavam a concepção do artista como alguém afastado do público. E agora não. Ele queria essa valorização do cotidiano. O que é, como é esse cotidiano? Como é o viver do dia a dia? É isso que eles queriam, era valorizar, é falar de dentro da sociedade sobre os dramas do cotidiano, o que aconteciam, o homem, né? O dia a dia para ir trabalhar, como era esse dia a dia dele. Então, a matéria-prima era o dia a dia, os encontros e desencontros vividos dentro de uma coletividade que passava por profundas transformações. Então, era valorizar esse dia a dia. Então, aqui, os modernistas se alimentavam das situações do cotidiano, né? Olha aqui, um metrô e todo mundo, olha um montão de gente, né? Um monte de gente para pegar numa estação. Empregava uma linguagem coloquial, com um vocabulário sem grandes elaborações formais. E o quinto é a valorização da identidade, investimento em valorizar, celebrar e promover a cultura local, a nossa cultura. Então, era revalorização da cultura indígena e de celebração da miscigenação que fez com que resultássemos em um povo tão heterogêneo, né, gente, e multifacetado. Esse mergulho nas nossas raízes tinha como principal objetivo a construção de uma identidade brasileira, de uma identidade nacional. Era de colocar isso aí para fora, era para colocar essa nossa cara. E apesar de terem um claro orgulho nacional, de ler um patriotismo, né, evidente em uma série de produções artísticas, nós temos aqui, né, nessa geração, não deixou de registrar as desigualdades do Brasil, fazendo uma severa crítica social. Eles faziam isso também. Então, no quadro aqui, olha só, da Darcília do Amaral, o que nós vimos aqui? Olha a pessoa, olha aqui o tamanho do pé, olha o tamanho da mão, olha a cabeça, como é, olha só.
Essa aqui foi uma obra famosíssima. O que nós vimos aqui mais? O céu azul, o sol amarelo, o cacto verde. Então, olha as cores: verde, azul, amarelo. Cores brasileiras. E aqui, o que eles falam? O que ele quer mostrar aqui com esse pé enorme? Ele quer mostrar o quê? A desvalorização do mental, a cabeça pequenininha. Então, desvalorização mental, que é minúscula, e a valorização do trabalho, do braçal. E outra crítica aqui também, com esse sol ardendo, esse sol maravilhoso, é o quê? Está criticando também, está falando sobre a seca do Nordeste. Então, esse é um quadro importantíssimo. Aqui nós temos os principais autores, que eu já falei sobre eles, né? Eu coloquei todos eles aqui que estavam lá. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que eu tenha aguçado a sua curiosidade de ler mais, de estudar mais sobre o modernismo. Um beijo no seu coração, bons estudos e até a nossa próxima aula.